Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas e ao conteúdo do terceiro bimestre. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a regência verbal e regência nominal, a partir do livro de língua portuguesa, a partir da página 285, tá bom? São muitas páginas que foram passadas, mas a maioria aí é teoria, né? As atividades são poucas, tá? A regência é um conteúdo, é um tema tranquilo, tá bom? Mas que requer bastante atenção de vocês. Quando nós formos ver aqui na própria videoaula, nós vamos perceber que muitas vezes nós utilizamos aí alguns verbos, né, os seus complementos, com sentidos equivocados. Por quê? Mudando o sentido do meu verbo, eu mudo a forma como o complemento deve ser apresentado, porque em um sentido, por exemplo, o verbo ele vai ser transitivo direto. Em outro sentido, ele vai ser transitivo indireto. Veja só, você vai se recordar aí desse conteúdo, transitividade verbal, que é visto no sétimo e principalmente oitavo ano. Então, é importante. Nós já estudamos isso, vamos relembrar e agora trabalhar aí com casos específicos, né, com verbos específicos, porque acabam gerando uma dificuldade maior. E se você passar a observar na televisão, em jornais, nas redes sociais, vocês verão o quanto esses verbos são utilizados aí de forma equivocada, né? Mas aí vamos discutindo caso a caso aqui com o nosso livro de língua portuguesa. Antes de passarmos lá, primeiro, regência verbal é a relação de subordinação. Nós já vimos o que é uma oração subordinada, tem o mesmo sentido aqui. O que é subordinado? É algo dependente, né? Então, é essa relação de subordinação estabelecida entre o verbo e seus complementos. Neste caso, o verbo é o regente e o seu complemento é o termo regido. Termo regido, complemento, verbo regente. Sabe-se que os verbos se dividem entre intransitivos e transitivos. Até agora isso não é novidade para vocês, isso já foi visto, é um conteúdo que já é estudado. Os verbos intransitivos são os que expressam ideia completa, ou seja, eles não precisam de complemento, né? Agora, os transitivos são aqueles que precisam de complemento para ter sentido. E agora nós vamos estudar essa relação de subordinação que esses complementos aqui estabelecem com os verbos, tá bom? Regência, vamos lá. Vamos ler a tirinha de Serafim. Vamos acompanhar aí no livro, porque no slide a tirinha não está legível. Alice, você sabia que o verbo assistir pode ser usado também no sentido de morar? Sério, Pedro? Que esquisito! É mesmo, veja só. Como Serafim mora em Roda de Fogo, você pode dizer que ele assiste nessa comunidade. Serafim, você assiste em Roda de Fogo? Não, nunca assisti esse filme. 1. Serafim conhecia o sentido com que Luísa utilizou o verbo assistir? Explique. O verbo utilizado aí foi assistir no sentido de morar. Se Serafim conhecesse o sentido e a utilização correta ali do complemento, né, do verbo do complemento, para expressar esse sentido, ele teria falado: não, nunca assisti esse filme? Não, porque ele conhece apenas o sentido, assistir no sentido de ver, né? Nós assistimos a videoaula, nós assistimos a um filme. Ele conhece esse sentido, não o sentido de morar, tá? 2. Pesquise em um dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Nós vamos tratar aqui mais à frente, mas tem o sentido também de ajudar, tá bom? 3. Como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido, além do mais comum, que é ver, presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos?
Comumente é no sentido de ver, presenciar mesmo. Nem no de morar e ajudar, ele é muito utilizado. É aí que surge a nossa maior dificuldade, né? Então, dando continuidade. Na língua portuguesa, como você sabe, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme leis combinatórias, que são a origem da gramática da língua. Uma dessas leis diz respeito à capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Exemplo disso são os verbos e alguns nomes. Tecnicamente, essa capacidade é chamada de regência ou transitividade. Lá no 8º ano, nós estudamos transitividade, aqui nós vamos chamar de regência, que é justamente isso, a capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Quando a palavra que exige outra é um verbo, temos um caso de regência verbal. E quando o termo regente é o nome, temos um caso de regência nominal. Vamos ver cada detalhe desses casos. Então, antes de passarmos à frente, vamos só pegue um marca-texto, lápis e marque o que é regência e o que é transitividade, tá? Regência verbal. Como dissemos acima, a regência verbal acontece quando um verbo exige um termo para completar sua estrutura. Por essa razão, esse termo é chamado de complemento verbal ou objeto. Pessoal, até aqui tem alguma novidade para vocês? Acredito que não. Quando um verbo precisa de um complemento, nós temos o objeto direto, objeto indireto, né? Também chamado de complemento verbal, mas nós classificamos aí como objeto, né? Veja só, observe, preá, assiste. Aí eu tenho alguns complementos verbais, né? E o sentido deles. Aqui faltou uma setinha, ó, vamos colocá-la. Pronto, bonita não ficou, mas serve, né? Preá assiste seus pais nos trabalhos de casa. Preá assiste seus pais nos trabalhos de casa. Qual é o sentido do verbo assistir nesse caso? Ajudar, prestar assistência, no sentido de ajudar, prestar assistência. Segundo sentido, segundo complemento verbal. Preá assiste a todos os filmes de aventura. Aqui é o sentido de ver, presenciar. E por último, preá assiste em roda de fogo, sentido de morar. O verbo é um só, mas eu tenho 3 sentidos para ele, tá bom? E aí eu tenho algumas diferenças, veja só. Isso vai ser observado mais à frente, tá? Aqui não tem preposição, aqui tem, aqui também. Então, tudo isso daí tem a ver com a regência. Nesses exemplos, o verbo assistir teve sua estrutura completada pelos termos 1, 2 e 3. Observe que, dependendo do que queremos dizer e do tipo de complemento utilizado, o verbo muda de sentido. O mesmo acontece com inúmeros verbos, como aspirar. Leia os exemplos abaixo, observando os complementos e procure identificar qual é o sentido que esse verbo assume nas frases. Agora, o verbo aspirar. São os verbos que nós vemos mais exemplos, que caem mais em provas em vestibular, tá? Assistir e aspirar. Preá aspirou. Aspirou o perfume de Luísa e Preá aspirou a um futuro melhor. Quanto Preá aspirou o perfume de Luísa, eu tenho o sentido de que sorver, cheirar, respirar. Agora, no sentido de Preá aspirou a um futuro melhor, desejar. Tanto o verbo assistir quanto o verbo aspirar, portanto, exigem complementos. Por essa razão, como você já deve ter estudado, são chamados verbos transitivos. Esses verbos exigem complementos de 3 formas distintas, dependendo da presença ou não de uma preposição. Os transitivos diretos completam o sentido do verbo e ligam-se a ele de forma direta, sem preposição.
Exemplo, o menino ouviu. Ouviu o quê? A música. Eu tenho a aqui, é preposição? Não, é artigo. Ele ouviu o quê? Olha a pergunta. Ele ouviu o quê? A música. Verbo transitivo direto e aqui o objeto direto. Eles tocam vários instrumentos. Verbo tocar, verbo transitivo direto. Toca o quê? Vários instrumentos, objeto direto. Ela tem o quê? Veja, o verbo precisa de um complemento e um complemento direto, né? Objeto direto, vários sapatos e tem verbo transitivo direto. Eu tenho também os verbos transitivos indiretos. Precisam de complemento? Precisam, mas esses complementos vão ser ligados a esse verbo com a preposição, né? Veja só, com a ajuda da preposição. Ligam-se a esses verbos de forma indireta, por isso que é objeto indireto, tá? Eles precisam de quê? A minha pergunta já tem a preposição. Precisam de quê? De ajuda, objeto indireto e aqui o verbo transitivo indireto. Elas não simpatizam com o quê? Com o time. Com o time, objeto indireto, simpatizam, verbo transitivo indireto. Ela gosta de quê? Olha a preposição de aí, ó. Objeto indireto de sorvete, gosta, verbo transitivo indireto. E eu tenho também os verbos que exigem tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, que são os verbos transitivos, diretos e indiretos, ou bitransitivos também, tá? São chamados assim. Pedem simultaneamente um complemento direto e indireto. Veja só, o técnico deu o que a quem? Respondendo o que é a pergunta do verbo que necessita de objeto direto, deu uma oportunidade. A quem? Ao jogador. Objeto indireto, porque responde a perguntinha do verbo transitivo indireto. O delegado exigiu o que de quem? Exigiu explicações do policial. Olha a presença da preposição aqui, ó. Preposição mais o artigo, aqui também preposição mais artigo. Então, verbo transitivo direto e indireto. Considerando ainda a transitividade verbal, existe um pequeno número de verbos que não exigem nenhum complemento, né? Qualquer complemento, são os verbos intransitivos. Choveu, o bebê nasceu. Se eu te digo choveu, você não vai perguntar o que, você não vai me perguntar de que. Não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Nascer também é um exemplo disso. Aqui nós vamos tratar de alguns casos específicos, né? Regência de alguns verbos. Como você pode perceber, os verbos podem apresentar diferentes regências. Considerando esse mecanismo gramatical, podem ser, portanto, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos e intransitivos. É importante conhecer a regência dos verbos porque ela nos ajuda na compreensão e produção de enunciados. Então, é importante lembrar disso e ter isso aqui bem fresquinho na memória, tá bom? Por isso que o livro já revisou isso com vocês. Tendo em vista as regras da gramática normativa, listamos a seguir alguns verbos e analisamos suas relações de regência. Veja só, verbo abraçar. No sentido de envolver com os braços, ele é transitivo indireto. Quando pronominal, usam-se as preposições a, com, contra, em. Ela abraçou-se com os colegas. Olha a preposição aqui. Eles se abraçaram ao professor. Tem preposição também. Por que quando pronominal? Porque tem pronome aqui, ó. Se. Ela abraçou-se com os colegas, eles se abraçaram ao professor, tá? O se aqui é pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Aí nós temos essas preposições, com, a, pode utilizar também contra e em. Ele pode ser um verbo também transitivo direto. Abraçamos os nossos amigos. Ele abraçou a namorada. Qual é a diferença aqui de sentido? A diferença de sentido não há, tem o mesmo sentido. O que ocorre é que ele vai ser transitivo indireto quando for pronominal. Aqui no segundo, se não há pronome, aí não preciso da preposição também. Ele é transitivo direto.
Eu tenho também no sentido de adotar, seguir. Veja só, aí ele vai ser sempre transitivo direto. Abracei o sonho de ser mãe. Abraçamos os objetivos da escola. Veja só, o sentido não é mais envolver com os braços, e sim adotar, seguir. Aí ele vai ser sempre transitivo direto. Verbo agradar, no sentido de contentar, acariciar, fazer carinhos, ele é transitivo direto. Veja só, gosto de agradar minha namorada, transitivo direto. Os pais sempre agradavam os filhos, também transitivo direto. Sentido de causar agrado ou prazer, ser agradável, parecer bem, aí ele é intransitivo, não precisa de complemento. A prova não agradou. Há muito tempo esse time não agrada, eu não preciso de complemento. Aqui no caso eu preciso, gosto de agradar. Agradar quem? Os pais sempre agradavam. Agradavam quem? Aqui no caso os filhos e antes minha namorada. Aqui eu não tenho essa perguntinha, porque o verbo é intransitivo, tá? Ele pode ser também, neste sentido, transitivo indireto com a preposição a. A aula não agradou aos alunos. O show não agradou ao público. Eu tenho a preposição a aqui. Aspirar, nós já vimos ali os dois sentidos, né? Tem o sentido de atrair aos pulmões, cheirar, sorver. Aí ele é transitivo direto. Todos gostam de aspirar um bom perfume. Cuidado para não aspirar a fumaça. E no sentido de desejar, almejar, aí eu tenho a preposição a, ele é transitivo indireto. Ela aspira a um futuro melhor. Eu aspirava a ser promovido. Então, eu preciso da preposição aqui. Verbo assistir, eu tenho aqui o sentido de presenciar, ver, tem a preposição. Assistir a videoaula, assistir ao filme, ele é transitivo indireto, tem a preposição, ó. Com esse sentido, o verbo assistir é usado normalmente como transitivo direto, assistir o jogo, mas isso ainda é considerado por muitos gramáticos. Isso é condenado, né, por muitos gramáticos. Então, quando você diz assistir o filme, não condiz com a gramática normativa, tá bom? Assim, em situações formais é mais adequado empregá-lo de maneira indireta, acompanhado da preposição a. Mas eu tenho outro sentido de ajudar, prestar ajuda, auxiliar. Aí ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, tá? A enfermeira assistiu os pacientes. Eu tenho aqui transitivo direto, né? Objeto direto. O professor assistiu os alunos na recuperação. Aí eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo, tá? Chegar, no sentido de atingir o lugar visado. Intransitivo ou transitivo indireto. Mamãe chegou. Chegamos ao supermercado, cheguei ao Rio no sábado. Aqui ele é intransitivo e aqui transitivo indireto. Olha as preposições. Segundo os gramáticos mais tradicionais, com esse sentido, o verbo chegar não admite a preposição em, chegar em algum lugar, mas seu uso é cada vez mais comum, tá? Tanto na fala quanto na escrita. Segundo esses gramáticos, a preposição em só pode ser usada diante da palavra casa, chegar em casa, tá bom? Então, o em não pode ser utilizado somente em chegar em casa. Eu tenho também os verbos esquecer, lembrar, no sentido de deixar sair da memória ou trazer a lembrança, evocar, recordar-se. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto quando for pronominal. Paula se esqueceu de fechar a porta. Eu tenho aqui um transitivo indireto, tenho de, porque ele é pronominal, tem o pronome aqui. Lembro tudo detalhadamente. Aqui é transitivo direto, não tem preposição. Mas se eu tenho o pronome, lembro-me de tudo detalhadamente. Aí ele transforma-se em transitivo indireto. Obedecer, desobedecer. Sentido de submeter-se à vontade ou não, descumprir ou cumprir, executar ou não executar. Ele é
transitivo indireto, se tiver a preposição a, com a preposição a, né? Ou intransitivo. Os alunos desobedeceram a quem? Ao professor. Ou intransitivo, não precisa de complemento, obedeça. Pagar, perdoar, no sentido de satisfazer dívida, encargo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo com a preposição a. Perdoaram o culpado, transitivo direto, não tem preposição, o é artigo. Perdoaram ao culpado, transitivo indireto. Pague o quê? Suas dívidas. A quem? Ao banco. Objeto direto, objeto indireto, verbo bitransitivo. Preferir, dar preferência, gostar mais de. Nesse sentido, ele vai ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto, bitransitivo com a preposição a. Prefiro ficar em casa, prefiro verde a azul. Objeto direto aqui e o indireto aqui. Com esse sentido, a gramática normativa não admite que esse verbo venha acompanhado por expressões de reforço. Prefiro 1000 vezes verde a azul, nem pelo conectivo do que. Prefiro verde do que azul, embora esses usos sejam comuns. Então, é comum na coloquialidade, na fala, nós utilizarmos aí o 1000 vezes ou o do que, mas não são corretas segundo a gramática normativa, tá bom? Prefiro verde a azul, simplesmente. Simpatizar ou antipatizar, no sentido de ter ou sentir simpatia ou antipatia, ele é transitivo indireto e a preposição é com. Simpatizei com você. A garota antipatizou com o rapaz à primeira vista. Visar, no sentido de por visto, dirigir a pontaria. Transitivo direto, já visei o cheque, visei o alvo e atirei, não tem preposição. Agora, no sentido de pretender, ter em vista, ele pode ser direto ou transitivo indireto com a preposição a. Minha atitude visava outro interesse. Esse trabalho visa a melhorar a qualidade da água. Regência nominal, para finalizarmos aqui, é a relação de subordinação, como nós já vimos, estabelecida entre o nome e seus complementos. A regência verbal é com o verbo e o seu complemento, né? A nominal é o nome e o seu complemento. Este nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, que se ligam ao complemento por meio de preposição. Então, vamos lá. No livro de vocês nós temos. Assim como na regência verbal, alguns nomes também desempenham relações de regência. Nesse caso, o termo que completa o sentido de um nome é chamado, evidentemente, de complemento nominal. Nós não temos o complemento verbal, o complemento aqui que completa o sentido dos nomes é o complemento nominal. Na nossa língua, esse tipo de complemento ele é introduzido sempre por uma preposição. Lembrar aí do complemento nominal também é um conteúdo do 8º ano, tá bom? O complemento nominal é um termo preposicionado, tá bom? Ele possui preposição. A lista a seguir traz algumas regências nominais importantes. Não vamos ler todas, mas veja aqui. Todas têm preposição. Acessível a, afável com ou para com, são preposições. Afeição a ou por, alheio a ou de. Então, temos aqui diversos termos, né? Diversas expressões que traz aí a regência desses nomes, tá bom? Com os complementos nominais, que são preposicionados, tá bom? Leia aí esses exemplos e nas atividades você pode voltar aqui nesse quadrinho para ir consultando, tá bom? Aqui um exemplo. Não tenho medo que o mundo acabe em 2012. Tenho medo que ele continue do mesmo jeito em 2013. Segundo a norma padrão, o texto verbal acima apresenta um erro quanto à regência nominal. Em vez de não tenho medo que,
o adequado seria não tenho medo de quê? Porque medo é um substantivo abstrato que precisa de complemento, e esse complemento é o verbal, o complemento nominal, e ele é preposicionado. O complemento nominal, ele é preposicionado. Tenho sempre a preposição, tá? Por isso que o de aqui é necessário. Eu tenho medo. Medo de quê? Entretanto, em outras variedades linguísticas, inclusive naquelas utilizadas por pessoas escolarizadas e com curso superior, é comum que as preposições requeridas por nomes, como medo, que pede a preposição de, sejam omitidas nas orações subordinadas que os complementam. Não tenho medo que o mundo acabe em 2012, por exemplo. Então, a regra, a norma, a partir da gramática normativa, nós vimos a diferença de gramática normativa e a gramática de usos, né? Quando falávamos de concordância. A gramática normativa nos diz que esse complemento nominal, ele deve ser introduzido por uma preposição. Mas, a partir de algumas variedades linguísticas, né, na coloquialidade, né, a gramática de usos, nos diz que essa preposição, muitas vezes, ela é omitida, até por quem tem mais escolaridade, tá bom? Mas a gramática normativa não concorda, tá bom? A gramática normativa diz que o complemento nominal, ele é preposicionado. E aí, nós temos aqui, mais uma vez, os nomes e as suas respectivas preposições, tá bom? Que vão introduzir aí o complemento nominal. Nossa aula hoje vai ficando por aqui. Amanhã nós vamos fazer a correção das atividades do livro, as atividades restantes do livro de língua portuguesa sobre regência, tá bom? E também a última que foi passada de leitura e interpretação textual, também do livro de língua portuguesa, que foi passada na quinta-feira passada, tá bom? Hoje também estou enviando a lista de revisão de vocês, já iniciem aí a resolução dela, tá bom? Na sexta-feira já vamos começar a corrigi-la, tá bom? Já estamos aí na nossa semana de revisão, tá? Mas, professora, tem atividade do livro também? Tem, né? As atividades do livro, dos livros de vocês, também trata do conteúdo, também servem de revisão, tá bom? Para a prova. Regência é um conteúdo que vai ser abordado na avaliação, que vai ser abordado no simulado, que está na lista de revisão. Então, é importante você fazer essas questões aí do livro também, para ir agregando seu conhecimento, você ir entendendo, colocando em prática a teoria, para no momento da prova você conseguir realizar, tá bom? As questões. Então, até a próxima aula, bons estudos, até amanhã com nossa aula virtual e até quinta-feira com nossa aula presencial, tá? Qualquer dúvida, estou até 11 horas no plantão, tá? O e-mail para o envio das atividades, não deixe de mandar suas tarefinhas, tá bom? Nós já estamos encerrando o bimestre, não deixe para a última hora.